nosso programa de hoje, eu tenho a honra inenarrável de receber o ministro Aires Brito, professor, a quem eu tenho grande admiração. Seja muito bem-vindo ao programa TV Cidadã. Apesar de eu estar aqui no ambiente do Senhor, o Senhor é nosso convidado especial. Oh, coisa boa, eu fico feliz, Gabriela, muito obrigado pela honra de estar aqui com você. E tão logo você disse TV Cidadã, eu, eu sou uma pessoa muito voltada para a leitura. Desde criancinha eu gostava de ler. Quando você disse cidadã, me lembrei de que a cidadania é o segundo fundamento da República Federativa Democrática do Brasil. No artigo 1º da Constituição, está dito que a República Federativa do Brasil constitui-se, é formada pela União, pelos estados, Distrito Federal, municípios, e ela, essa República Federativa, se constitui em Estado democrático de direito, que tem fundamentos, tem bases, lastro. E o segundo fundamento da República Federativa Democrática do Brasil é a cidadania. Você falou TV Cidadã. Cidadania é qualidade do cidadão, qualidade da cidadã. Não é? Cidadão, tanto quanto cidadã, é o habitante da cidade. Cidadã, a habitante da cidade. Cidadão, o habitante da cidade. Que cidade? A cidade-estado dos gregos antigos. Atualizando a linguagem, município é uma cidade-estado aqui no Brasil. Distrito Federal é uma cidade-estado. O Estado-membro, né? Cada Estado-membro é uma coletividade estatal. A União Federal é uma coletividade estatal. É interessante isso. E cidadão é o habitante da cidade-estado, mas aquele habitante orgânico, envolvido com as coisas da coletividade. Cidadão é a pessoa dotada de espírito público. Cuida de si, cuida da sua família, mas não fica nisso. Cuida de todo mundo. Cidadão como cidadã é quem se interessa por tudo que é de todos. Por isso que é o segundo fundamento da República Federativa do Brasil. Se inteira das coisas para melhor servir a coletividade. Uma aula aqui, ministro. Muito obrigada por... Bom, o senhor é um poeta também, né? Não esperaria menos do senhor. Ministro, o programa que nós apresentamos na TV comunitária, como o próprio nome já disse, né, e TV Cidadã também, que é o nome do programa, ele tem o intuito de levar informação para a população, para as pessoas. Perfeito. E o senhor sempre foi uma autoridade pública, uma pessoa muito conhecida, muito admirada. Mas, às vezes, as pessoas conhecem o que elas veem nas notícias, né? Não pela boca do senhor. Então, eu gostaria que o senhor nos desse o privilégio de se apresentar a quem está em casa, quem é o ministro, o advogado, né, o doutor Carlos Aires Brito. O senhor pode compartilhar um pouquinho da sua trajetória conosco, Pois rapidamente? não, pois não. Eu sou um teórico do direito. Modéstia à parte, eu gosto de teorizar, gosto da ciência do direito. E sou um profissional do direito, também gosto da prática. Já transitei por todas as áreas das profissões jurídicas. Todas as profissões eu já transitei por elas. Advogado, professor de direito, membro do Ministério Público, fui procurador-geral de Justiça no meu estado de origem, Sergipe. Fui procurador do Tribunal de Contas, membro do Ministério Público de Contas. Fui consultor-geral do Estado, ou seja, hoje o nome é Procuradoria-Geral do Estado. Sim. Fui conselheiro da OAB Federal, mais de uma vez, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Federal. Fui ministro do Supremo Tribunal Federal. Fui membro do Tribunal Superior Eleitoral, presidi o Tribunal Superior Eleitoral, presidi a eleição brasileira de 2000 eleições municipais de 2008, presidente do Supremo, presidente do Conselho Nacional de Justiça. Agora, tudo isso começou com o meu gosto com leitura. 5, 6, 7 anos de idade eu já comprava livros, lia muito.
Eu me lembro que uma vez, jovem, eu escrevi assim: ler, como eu leio sempre que posso, e como eu posso sempre que leio. Ou seja, ler é um fator de empoderamento, abre as coordenadas mentais da gente, Sim, lubrifica as engrenagens da mente, a gente se inteira das coisas, né? Se familiariza com a linguagem. Nós somos criadores da linguagem, mas a linguagem também é criadora da gente. E no direito, como as normas jurídicas, os textos jurídicos se nos dão vernacularmente, né, numa estrutura gramatical, vernacular, é preciso familiaridade com a língua portuguesa. Transitar com desembaraço, né, pelas palavras, pelas expressões, penetrar nos aposentos da palavra com certa intimidade de marido, de mulher, de esposa, de namorado, namorada. Então, o segredo é gostar de ler. Começa por aí. E daí eu me peguei já com 12 anos, poeta. O poeta tem também familiaridade com a linguagem, né? Me lembro de Hegel, o filósofo alemão, dizendo que poesia é a arte da palavra. Não é a arte do pincel, é a arte da palavra escrita, da palavra falada. E daí para o direito também foi um passo. Antes de ser jurista, antes de ser formado em direito, antes de ser profissional do direito, eu me pegava como um poeta. O poeta veio antes, tem mais histórias para contar. Depois eu percebi que direito exige da gente. Posso prosseguir, Gabriela? claro, por favor. Exige da gente o manejo do que é do quociente emocional, lá do direito do cérebro, dominantemente, sentimento, não é? Emoção, e por desdobramento, intuição, premonição. O direito exige o manejo do quociente emocional e também do quociente intelectual. O lado científico, o lado cartesiano, o lado lógico, o lado metodológico, é o lado esquerdo do cérebro da gente. Pensamento. Lado direito, sentimento. Lado esquerdo, pensamento. O direito exige muito isso. É preciso conciliar sentimento e pensamento. Emoção, lado direito, e razão, lado esquerdo. E quando a gente concilia o que é, porque todo mundo é feito de que é e de QI. Todo mundo. Isso faz parte da nossa estrutura, né? Anatômica mesmo, anatomicamente. Nós somos QE e QI. E quando nós conciliamos o QE e o QI, temos a possibilidade de saltar para uma terceira dimensão, que não é nem o QE nem o QI, é a consciência, que é o topo do ser. Daí se dizer, fulano é uma pessoa de consciência. Ou o contrário, fulano põe a mão na consciência. Ou fulano de tal não tem consciência. Por quê? Porque não fez a dança da unidade, não coreografou a dança da unidade. Uma poeta chamada Elvira Macedo do Nascimento, do Rio Grande do Sul, fala assim: é preciso coreografar a dança da unidade entre que é e QI. Começando pelo que é, começando pelo sentimento. E aí, com essa conciliação, nós saltamos para essa terceira dimensão do ser, que é uma a posteriori, o a priori, que é e QI. O a posteriori, a consciência. Nós saltamos para o topo do ser, ponto mais elevado do ser, que é a consciência. E o direito exige isso de nós, esse manejo do que é e do QI, a prioristicamente. Porém, a gente aprende isso quando gosta de arte. A arte é fundamental, né? Essa abertura para o estético, para a beleza da vida. E os poetas, os literatos em geral, os pintores, os escultores, né? Digamos, os pintores, né? Já falei também, as sete artes, como se o cinema, o teatro. É preciso, portanto, gostar de arte para desenvolver o que é o quociente emocional. Não precisa que você seja, Gabriela, um artista, que eu seja um artista, mas que a gente tenha abertura para a arte, consuma peças, obras de arte.
frequente museus, compre quadros, esculturas, né? Goste de música, que é a arte mais universal é a música. Gosto de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Tom Jobim, de Vinícius de É Moraes. cultura, né? Faz parte da Cultura nossa faz parte, história. faz parte. Então, eu me pego um artista também, um poeta, antes mesmo de um jurista, antes mesmo de um profissional do direito. Daí para a sala de aula também foi um passo. A sala de aula é minha praia. Como eu gosto de conviver com os alunos. E como o senhor concilia essas múltiplas tarefas, jurista, professor? Extrema facilidade, um pé nas costas. Porque eu sou envolvido com o que faço. Eu sou orgânico, não sou mecânico. Eu sou autônomo, não sou autômato. Não é? Eu sou envolvido com o que faço. E você rende quando é orgânico, quando é envolvido com o que você faz. Quando você gosta do que Do que faz, faz. você rende muito mais. Sem maior esforço, sem penosidade. É um prazer. Você concilia meio de vida e razão de viver. Né? Eu faço do direito um meio de vida e uma razão de viver. E eu imagino que essa familiaridade, né, o fato do senhor ser um artista, um poeta, inclusive os seus julgados são muito conhecidos por isso, né, por o senhor citar muitas poesias e fazer essa conexão do direito com a arte, muitas vezes. O senhor acredita que isso trouxe uma maior sensibilidade como julgador, Trouxe. como ministro, nos casos que o senhor atuou, inclusive hoje, né, como advogado, se traz uma sensibilidade para o senhor nesse aspecto? Traz como gostar de arte me ajuda. Me ajuda a trocadilhar, fazer poemas curtinhos. Eu chamo de poesia flash, um poema asa, assim. Para melhor me expressar juridicamente, eu recorro a neologismos, a metáforas, a trocadilhos. Por exemplo, sobre o meio ambiente. É um tema jurídico, está na Constituição. Fundamental. E no mundo de predadores ambientais, então. Né? Então eu digo assim, votando no Supremo, eu queria preservar uma floresta no Mato Grosso. Então eu disse, senhores ministros, as matas virgens são as que mais procriam. Olha, isso é uma linguagem literária, quiçá Sim. poética, mas o conteúdo é jurídico. Não é? Eu disse também, relatando outra questão, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Olha, um trocadilho. O conteúdo é jurídico, mas o revestimento linguístico não é do jargão forense, não é do juridiquês. É uma coisa que comunica bem mais o grande público. É mais palatável o discurso, alcança um público bem maior. É preciso que o julgador moderno dê satisfações ao público, o que não se confunde com cortejar a opinião pública. Cortejar a opinião pública é jogar para a plateia, é populismo. Mas dar satisfações ao público é um dever, para que o público, o grande público, entenda o conteúdo da decisão, não é? E o conflito se resolva no plano dos autos do processo, folha de papel, vida pensada, e no plano da vida vivida, dos fatos. Não é? Então o poeta ajuda, o artista ajuda, o jurista, eles não brigam não, um com o outro. Em 2013, como eu havia comentado com o senhor deu uma palestra na UniceuB Faculdade que eu me formei. E eu me lembro da frase que o senhor falou nessa palestra, uma frase que outras áreas às vezes utilizam, mas que me marcou, nunca tinha ouvido essa frase. É que quem sabe só direito, nem direito sabe. É interessante, essa frase não é originariamente minha. Quem foi que disse isso? Quem só sabe direito, nem direito sabe. Você lembrou bem. Não estou me lembrando do autor. Quem só sabe direito, nem direito sabe. Porém, é preciso saber direito. Né? Tem que saber direito. Agora, e além? Né? Para entender, eu não sei se foi um jurista
norte-americano chamado, como era o nome dele? Jurista norte-americano, que disse isso. Quem só sabe direito, né? William, peraí, Holmes, como é? O nome preciso eu não estou me lembrando. Ele disse, quem só sabe direito, nem direito sabe. Mas é preciso saber direito, né? Minimamente. A partir daí você vai para a filosofia, vai para a ciência política, entende de artes também, gosta de De arte, poesia. de poesia. Olha, a poesia é fundamental. É a arte da palavra, como disse Hegel. E do pensar também, né? Porque a cada vez que o senhor fala uma frase dessa, uma construção, uma metáfora, isso instiga, Oliver Holmes, lembrou. pronto. Quem só sabe direito, nem direito sabe. Agora, como você está dizendo bem, à medida que a gente amplia os horizontes mentais, né, lê cada vez mais, vai obtendo um conhecimento da vida maior, se atualiza cognitivamente e, pela sensibilidade, começa a ter premonições. Sim, Não confundir premonição com promunição, viu? Nessa época de armamento aí, eu acho terrível, péssimo, de armar a população. sim, Você vai tendo insights, premonições, pela sua sensibilidade maior e vai conciliando cada vez mais QE e QI. De certa maneira, pela arte e por um quociente emocional mais aberto, mais intenso, mais desenvolvido, você consegue fincar um dos seus pés no presente e dar um jeito de fincar o segundo pé no futuro. E ao passo que quem não movimenta o que é, dificilmente deixa de fincar os dois pés, atolar os dois pés no passado. São pessoas retrógradas, passadistas, superadas. Na Constituição, Gabriela, e todos e todas que nos veem e nos ouvem, não existe a dicotomia, a dualidade direita-esquerda, não existe. Mas existe, é possível extrair da Constituição quem é progressista, quem é contemporâneo, quem é evoluído de uma parte, quem é retrógrado, ultrapassado, passadista do outro. E fundamental é que você seja evoluído, progressista, atualizado, contemporâneo. Volto a dizer, com um pé bem fincado no presente e o outro pé no futuro, conciliando presente e futuro. conciliando tudo isso. Bom, são considerações muito relevantes que nos levam a pensar sobre vários aspectos, sobre a poesia, sobre a conexão, talvez não apenas do direito com a poesia, mas como o senhor bem colocou, da poesia com tudo, né? Nos Isso. faz pessoas melhores. E da arte em geral. Música, por exemplo. Quantas letras de música geniais. Uma vez eu estava votando ProUni, aquele programa maravilhoso, Universidade para Sim, Todos, cotas raciais, cotas sociais. Eu queria aprovar. E aprovei, junto com a colaboração sempre dos outros ministros, a contribuição decisiva dos outros colegas. Mas me lembro que eu disse assim: senhores ministros, num verso social talvez mais bonito da língua portuguesa, Djavan, genial letrista, intérprete, né, músico, compositor, Djavan disse num desabafo, na música de nome Esquinas, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Não é o drama de toda pessoa pobre, mas é, sacrificada economicamente. Tem mulher, marido, filhos, filhas. sim, Né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. O Caetano Veloso dizendo na música Sampa, né? Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas. Certa feita eu estava relatando aquele processo, também foi aprovado por unanimidade, com a valiosa contribuição dos outros colegas do Supremo, de homoafetividade. Nós reconhecemos que a união estável entre pessoas do mesmo sexo
tem toda a relevância jurídica e todas as consequências jurídicas de uma união estável entre pessoas de sexos diferentes. E citei Caetano Veloso, dizendo, ó, bruta flor do querer. Ó, bruta flor do querer. Isso vale por um tratado existencialista, de filosofia existencialista. Ou seja, o que Caetano quis dizer, penso, foi que todos nós temos uma estrutura identitária sexual. Não se trata de uma preferência sexual, de uma escolha sexual. É um modo sexual de ser na vida. E desde que a sexualidade seja praticada, desfrutada, usufruída voluntariamente entre pessoas adultas, que maravilha! Isso é um regalo da natureza. Sim. É um ganho, não é uma perda. É um bônus, não é um ônus. Não é? É um salto quântico, não é um estorvo, absolutamente. Então, como a arte nos ajuda, né, a confeccionar, a elaborar votos na área do direito, você que é formada em direito, é profissional do direito também, Gabriela, sabe disso. Eu gosto muito de poesia. É muito bom. Ajuda muito, ajuda muito. Ajuda. É fundamental a poesia. Fundamental a arte. A arte em Vai chegar si. um tempo, vai chegar um tempo em que a pessoa que não se ligar em arte vai chegar à conclusão de que não passa de um traste. Pode ser milionária, pode ser endinheirada, mas não vale grande coisa, porque não tem abertura para a música, para o teatro, para o cinema, para a arte, para a poesia, para a literatura em geral, para a escultura, para a pintura. Não vai chegar a essa conclusão. Ministro, quantas considerações, eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo vai se enriquecer desse conteúdo, do que o senhor tem, das sábias palavras e preciosas palavras que o senhor tem para nos falar. E nós estamos chegando ao final dessa entrevista, infelizmente, mas com a felicidade de ouvir, né, tantas palavras que ficarão registradas aqui, para que nós possamos ver e rever outras vezes. E eu gostaria que o senhor nos agraciasse com um recado final, que o senhor pode falar o que o senhor quiser, o que tiver no seu coração, para quem estiver nos assistindo. Olha, certa feita, eu estava assistindo a um filme, Starry Night, sobre a vida de Van Gogh. Foi talvez o maior pintor de todos os tempos, né? Holandês. E ele já tinha uma fama de maluco. Ele não era. Ele realmente andou um certo tempo se comportando de modo um pouco esquisito ao longo da vida. De tanto hostilizado que era, de não conseguir sobreviver por conta própria, não vendia nenhum quadro. Quem o ajudava a sobreviver materialmente era um irmão mais novo de nome Theo. E ele pintando um quadro em praça pública, sozinho, de repente ele foi interpelado, abordado, vamos usar do galicismo, por uns garotos de 13, 14 anos. E Van Gogh já tinha esse conceito social de meio perturbado mental. E ele é um gênio, né? Era um gênio. Sim, E um os gênio. garotos começaram a insultá-lo e, de repente, passaram a agir como se fossem agredir o poeta, o pintor, fisicamente. E ele, com receio de uma agressão física, rapidamente sobraçou as telas, a tela estava pintando, o cavalete, os pincéis, as tintas, e saiu correndo para se defender. Naquele momento eu puxei meu celular e escrevi. As telas de Van Gogh não cabiam na moldura do tempo dele. Ele era um antecipado. Exatamente. Ele lia os movimentos labiais do tempo futuro. Ele tinha intimidade com o futuro. Ele mantinha uma conversa de pé de ouvido com o futuro. E depois, numa outra passagem dele, não no filme, já em livros, ele estava numa fase da vida de pintar árvores mais altas do que as estrelas, sobretudo ciprestes. Então os críticos disseram, esse homem é um maluco. Onde já se viu árvores mais altas do que as estrelas mais altas? E ele respondeu,
Vocês perderam um ponto. Vocês não entenderam nada. Eu não estou pintando árvores mais altas do que as estrelas. O que eu estou pintando é o anseio da Terra para se comunicar com as estrelas através das árvores. Isso é arte. Isso é que é consciente emocional. Isso é coração. Coração, todo mundo tem 2 corações e a maioria não sabe disso. Todo mundo tem um coração, músculo cardíaco, que bate aqui pendularmente do lado esquerdo do seu peito. Mas tem um coração sentimento, estrutura neural, emoção, isso é coração. E quem usa do coração, solta as amarras desse navio chamado coração e vai para o mar aberto. Não quer ficar na segurança do porto. A palavra coragem significa que você corre riscos, né? A palavra coragem vem de cor, coração, e do sufixo age, o agir do coração, coragem. Olha só. E em francês é courage, substantivo cœur, coração, e sufixo age, o agir do coração. Nós precisamos de pessoas assim. Nossa, já chega, fiquei emocionada aqui. Desculpa interromper, pode continuar. É porque o cientista, o pensador, ele não corre riscos. Ele metodiza tudo, vai pé ante pé, como quem se aproxima de uma fortaleza inimiga, tomando todos os cuidados. Sim. E o artista, as pessoas de sentimento, de emoção, se entregam, vão para o mar aberto. Porque às vezes a pior forma de ficar à deriva é no próprio cais do porto. Ministro, belas palavras. Eu quero agradecer ao Senhor por essa entrevista. Muito obrigada. Que bom, que bom. Quero dizer que para mim é uma honra inenarrável, palavra que eu consigo descrever, estar hoje aqui com o Senhor fazendo essa entrevista. Saiba que sou uma grande admiradora do seu trabalho, não só eu, metade da população brasileira talvez. E muito obrigada por essa oportunidade. Eu me despeço agora de verdade, dando um recadinho. Nessa Constituição, que de tão bem redigida, nas suas linhas gerais, nos seus fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, preservação do meio ambiente, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e por aí vai, pluralismo político, desenvolvimento nacional, liberdade, igualdade, fraternidade, erradicação da pobreza e da marginalização, encurtamento de distâncias sociais, todos ganham se todos ganham, de distâncias regionais também, viva o meu Nordeste. Essa Constituição nos torna um povo primeiro-mundista, juridicamente primeiro-mundista, de tão boa que é. Ela fez, é o meu recado final, fez da democracia o princípio dos princípios dela, o princípio continente de que tudo mais é conteúdo. E nenhum conteúdo da democracia, separação dos poderes, liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa, liberdade de expressão, imunidade parlamentar, nenhum dos conteúdos desse princípio continente pode explodir o continente. Porque se explodir o continente, conteúdo e continente, tudo vai